Como deixar de ser um bicho magrelo e ficar grande, cavalona, ganhar massa muscular? Hoje eu vou te ensinar sobre isso. E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Carol Ferraz, se você caiu aqui de paraquedas, eu tô quase me formando em nutrição, já ganhei 15 quilos de massa muscular nesse processo. Estou no momento em processo de emagrecimento, mas eu sempre mostro aqui o meu processo pra vocês, de como eu mudei meu corpo, de como que você pode fazer também aí na sua casa, né, tipo um arte ataque. Eu mostro o que vocês fazem. E eu tô sempre aqui dando dicas pra vocês, tanto em processo de ganho de massa muscular, quanto processo de emagrecimento. Acho que tem muito mais de ganho de massa muscular aqui do que de emagrecimento, porque é a fase que eu passei boa parte da minha vida. E tem muitos vlogs também, dicas reais, sabe? Aqui vocês não vão encontrar terrorismo alimentar, vocês não vão encontrar eu falando pra vocês cortarem glúten, lactose, pão, porque não precisa disso. Então vamos lá, como que você, magrinha, consegue ganhar massa muscular? Antes de falar sobre como que vocês podem fazer, deixa eu contar um pouco do meu processo. Eu, quando comecei a academia, na verdade assim, eu comecei a academia muito tempo atrás, mas aquele vai, não vai, tava no colégio ainda, isso lá em 2017, 18. Tava no colégio ainda, então eu não tinha aquela constância, sabe? Eu ia 2 vezes na semana e tal, até que chegou a pandemia, e aí a pandemia a gente ficava parado em casa, então tinha muito o que fazer, e eu fiquei treinando em casa, fazia uns treininhos assim, de qualquer jeito, que eu via na internet, pegava uns pezinhos de 1 quilinho, pegava uma caneleira que minha mãe tinha, que tinha 1 quilo também, ficava puxando, aí eu sabia o que eu tava fazendo. Mas eu tava fazendo alguma coisa, gente, alguma coisa eu tava fazendo, porque eu tinha medo, na verdade, de ganhar gordura, de, tipo, não gostar do meu corpo, enfim. Mas eu sempre fui falsa magra, apesar de ser magrinha, eu era falsa magra, porque eu tinha aquela gordurinha acumulada, sabe? Mas você olhava meu braço, era fininho, né? Até hoje é fininho, mas agora tá com um pouco mais de massa muscular. Mas meu braço era fininho, minha perna era uma vara, minha bunda era pra dentro, só que tinha ali uma gordurinha acumulada. E aí eu queria ganhar massa muscular, né? Aí quando abriu as academias, que aí de fato eu comecei a treinar, foi quando eu comecei a mudar meu corpo. Então, desde lá que eu comecei, que eu tinha uns 50 quilos até agora, foram 15 quilos, porque eu tô com 65 agora, 15 quilos a mais. Eu tava com 89 de quadril, agora eu tô com 102, 13 centímetros de glúteo. Eu acho que foi isso, uns 13 centímetros de glúteo, por aí. Eu aumentei minha coxa, aumentei meu corpo, mudei muito desde lá do começo, só que foram inúmeros processos desde lá. Então assim, eu fiz um processo de bulking muito grande, que é um processo de ganho de massa muscular. Tem um vídeo aqui no canal já falando o que é o bulking e o que é o cutting, explicando certinho um dos dois. Mas eu fiquei muito tempo assim comendo bastante. Então eu comia bastante alimentos saudáveis e pesando tudo, tá, gente? Não era tipo assim, comer do jeito que eu queria. Assim, nossa, só vou comer bastante. Não, era pesar os alimentos pra saber que eu estava comendo a quantidade de calorias certas. Porque às vezes a gente acha que come muito. Só que quando você não bota na balança, quando você não de fato faz o cálculo de quanto você tá comendo, o teu olho engana. Então tem muita gente que me fala assim, mas eu como muito, eu não como peso, não ganho peso. Aí eu vou ver o prato da pessoa e não é um prato tão grande, mas é porque no olho dela parece muita comida, parece muita coisa, mas não é. Então, de alimentos saudáveis, assim, arroz, feijão, carne, salada, pão com ovo, frutas, tem que comer bastante. Até porque são alimentos que eles não são tão calóricos assim. Um prato de arroz com feijão, carne, legumes, até azeite na salada, equivale a, por exemplo, um hambúrguer simples e uma batata pequena. Então, você comer um hambúrguer simples e uma batata pequena, você vai ficar com muito mais fome do que você comer aquela refeição enorme. Então, é um pouco mais difícil. O que você pode fazer? Uma dica aí pra vocês. Aumentarem alimentos com maior densidade calórica. Ao invés de comer batata inglesa, que é um alimento que é bem pouco calórico, come mandioca, come macarrão, arroz de carboidrato, faz mingau de farinha de aveia, de farinha de arroz até você pode usar, que ela é mais calórica, só que eu não gosto muito do gosto dela. Mas pode usar também. Usar o whey protein como fonte de proteína. Por quê? Porque o whey, ele digere mais rápido. Não é que ele digere mais rápido, mas você consegue ingerir ele mais rápido do que, por exemplo, um frango, um peixe que você tem que comer, mastigar. O whey você só bate assim e toma, ou você coloca na comida, ou você faz um creminho, como eu já postei aqui no meu pós-treino, e tá tudo bem. Então, às vezes o whey ele pode ajudar nisso. Mas os alimentos com maior densidade calórica. Adicionar mel, por exemplo, no pão, geleia, até doce de leite, mas toma cuidado um pouco com a quantidade de açúcar, mas até doce de leite pra você aumentar a caloria dos alimentos. Escolher fonte de proteína que tem um pouco mais de gordura, então, por exemplo, a sobrecoxa pode ajudar. Tira a pele pra não ficar tanta gordura saturada, mas pode usar a sobrecoxa. Adicionar azeite na comida, então uma colher de sopa de azeite vai aumentar as calorias também. E outro ponto muitíssimo importante é que vocês têm que treinar bem. Então não adianta só você aumentar a quantidade de comida e não treinar bem, porque tem que ser algo, como é que eu vou dizer? É como se você fosse construir uma casa. Quando você vai construir a casa, você não vai só jogando cimento lá, ou você não vai jogando só o tijolo. Você tem que colocar o tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. E é assim que funciona o processo de ganho de massa muscular. Ele é bem mais demorado que um processo de emagrecimento, por exemplo. Por quê? Porque o seu corpo precisa construir algo que ele nunca teve. Agora, o processo de emagrecimento, ele só tem que tirar o que já tá nele. Então, é mais fácil. O processo de emagrecimento é mais difícil por uma questão psicológica. Mas assim, então você vai comendo muito bem e treinando muito bem. Comendo muito bem, treinando muito bem. E assim, você vai ganhando massa muscular, adicionando o exercício cardiovascular. Não pode ficar sem cardio, gente. Não é porque você tá querendo ganhar massa muscular
que não é pra você fazer cardio. Porque o cardio, ele vai te ajudar a ter um coração mais forte pra sustentar esse peso que é o mais que você tá criando, pra você conseguir treinar melhor e pra você não ganhar tanta gordura. Lembra que eu falei que eu era uma magrinha que tinha uma gordurinha acumulada? Então, pra você não ganhar tanta gordura assim, o cardio vai te ajudar muito, vai te auxiliar muito nesse processo. E também não é só pra você ir aumentando comida à torta direito, porque isso também pode fazer ganhar mais massa, mais gordura. Também não é pra você ficar entupindo de alimentos extremos que não são muito saudáveis, então tenta comer o mais saudável possível e vai aumentando isso aos poucos. Mas, gente, é bastante comida. Ai, Carol, eu não aguento e tal, mesmo fazendo essa estratégia de densidade calórica. O que eu posso fazer? Você pode bater. Um exemplo que eu usei muito lá na época de 2023, que eu acho que foi o meu maior boom, assim, de peso, de corpo, tudo. Eu fazia um shake. Então eu acordava de manhã e eu fazia um shake, se quiserem anotar o meu shake. Eu fazia um shake que ia mais ou menos uns 200 ou 300 ml de leite. Eu acho que eu usava semi-desnatado, mas eu não tenho certeza. 40 ou 50 gramas de farinha de aveia. Por que a farinha? Porque a farinha, ela é mais fininha, então ela é mais fácil de você consumir do que aquele floco mais grosso. Mas que vai bater ali, então fica mais fácil. Mas se for fazer um mingau, coisa assim, a farinha ela desce mais rápido e você consegue ingerir mais. Mas aí, farinha de aveia, banana, eu usava acho que umas 3 bananas, 25 ou 30 gramas de pasta de amendoim, que é bem calórico, tá? Pasta de amendoim é bem calórico. Se eu não me engano, 15 gramas tem 100 calorias, então penso que eu usava 30. Então era tipo 200 calorias só em pasta de amendoim. Whey, eu usava 20 gramas de whey. Se vocês quiserem whey e pasta de amendoim com um preço muito bom, tem na Growth. E vocês têm cupom Carol Ferraz, tá? A pasta de amendoim deles é... Nossa, muito boa. R$25 no máximo, usando o nosso cupom. E o whey tem 1 quilo. E você paga, eu acho que é 120, mas alguma coisa assim, em 1 quilo de whey. Então é muito em conta. E pra essa receita, geralmente eu usava whey mais neutro. Então, assim, sorvete de creme, leite em pó. Baunilha eu não gosto muito da Growth, mas leite em pó e sorvete de creme, perfeitos. E aí eu tomava esse shake como café da manhã? Não. Por quê? Porque eu ia muito cedo pra faculdade. Então, 7 e pouco, começava a minha aula. Então eu acordava, batia tudo, jogava assim, tomava, saía pra faculdade. Na faculdade, eu ainda tomava meu café da manhã, que eu levava um sanduichinho assim, tipo 3 fatias, pegava um ovo cozido, amassava, colocava creme de ricota, passava numa fatia, colocava outra, passava na outra, colocava a fatia e ficava um sanduichinho com 3 fatias e ainda tomava um suco de laranja. Outra coisa, suco de laranja não, suco de uva. Os sucos são bem calóricos, gente, porque pensa que pra fazer um suco, você não usa uma laranja, você usa 3, 4, então eles são bem calóricos. Uva, a mesma coisa, que uva ainda é mais calórico que laranja. Então eu levava, por exemplo, um suquinho de laranja, um suquinho de uva, porque aumentava as minhas calorias. Então eu consegui ganhar bastante peso nessa época, principalmente por conta desse café da manhã. Depois eu almoçava super bem, eu tinha um pré-treino que era basicamente biscoito de arroz com doce de leite ou geleia, que é bastante carboidrato. Então isso já me ajudava bastante ali no ganho de peso, mas esse café da manhã, gente, eu comia tanto, porque só o shake, ele ia umas 700 calorias. Mas esse meu café da manhã, que é mais umas 400, 500, vamos botar 400, já foi 1.100 calorias ali só no período da manhã. Então eu consegui ganhar bastante peso naquele momento. Óbvio que eu ganhei também gordura, então depois eu entrei numa fase de cutting, que é o que eu faço até hoje. Então eu faço um período de ganho de massa muscular, que dura aí uns 8, 9 meses, e depois eu, pra lapidar isso e ver o que eu construí, eu entro num processo de emagrecimento. Então eu consegui ganhar bastante peso durante esses 5 anos fazendo esse processo. Fico um tempão em fase de ganho, emagreço, vejo o que eu construí. Fico mais um tempo em fase de ganho, emagreço e vejo o que eu construí. Só que meus 3 primeiros anos eu errei bastante. Por quê? Porque eu ganhava muita gordura e perdia tudo que eu ganhava. Porque eu não treinava muito bem. Então por isso que eu falo pra vocês que o treino é bem essencial. Porque eu comia bastante, só que eu treinava de qualquer jeito, tal, não ia subindo carga, não tinha amplitude direito, não sei o quê. E eu não ganhava muita massa muscular. Então treinem muito bem, porque desde que eu fiz, eu falei que 2023 foi quando meu corpo mudou, porque eu treinei igual um cavalo e eu estava comendo muito bem. Então, 2 combustíveis juntos, com meu cimento e meu tijolo, eu construí uma casa muito legal. Depois eu entrei no processo de cutting de novo, 2024 entrei em bulking de novo, fiz esse processo, e agora eu estou saindo de um bulking, né? Só que esse meu bulking foi bem menor, acho que ele durou 5 meses no máximo, e eu pretendo agora não fazer mais nenhum processo, eu pretendo secar e tentar manter o meu corpo do jeito que tá agora, porque eu consegui ganhar bastante peso, bastante massa muscular, e eu tô bem satisfeita, sabe? Então se eu conseguir secar da forma que eu tô agora, eu tô bem feliz, e agora eu vou entrar numa fase de manutenção. Só que pra isso, foi necessário alguns anos de construção, porque é o que o meu corpo pedia, que o meu corpo era de uma falsa magra. Não era uma pessoa que já tinha uma quantidade de massa muscular boa, não era uma pessoa que tinha sobrepeso, era uma pessoa que precisava construir do zero. Então foi muito mais demorado, mas hoje eu vejo que tudo que eu fiz foi bem essencial pra chegar no corpo que eu tenho hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo rapidinho, direto, e os próximos vídeos eu vou mostrar um pouco mais pra vocês de como que tá a minha rotina, o meu processo de emagrecimento, e eu espero que a minha reforma aqui esteja pronta. Pra quem não sabe, eu comecei a morar com meu namorado, só que a reforma do quarto que a gente vai fazer aqui não deu certo ainda. Então vamos aguardar notícias dos próximos capítulos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.